Quando a faxineira seria demitida? O filho do magnata revelou quem era o verdadeiro culpado. Marina Santos sentia suas pernas tremerem enquanto todos os olhares da sala recaíam sobre ela. O patrão, Rodrigo Almeida, apontava o dedo em sua direção com uma expressão de raiva que ela jamais havia visto nele em todos aqueles anos de trabalho. A acusação era clara e terrível. Foi então que sentiu uma mão pequena tocar seu braço. Ao olhar para baixo, viu Pedro, o filho de 8 anos de Rodrigo, com seus olhos azuis fixos nela. O menino estava vestido com um terno amarelo que usara na festa da noite anterior e tinha uma determinação no rosto que não combinava com sua idade. "Pai, a Marina não fez isso", disse Pedro, sua voz firme ecoando pelo salão luxuoso. Rodrigo virou-se bruscamente para o filho. "Pedro, volte para seu quarto. Isso não é assunto de criança." "Mas eu sei quem foi", insistiu o menino. E não foi ela. Marina mal conseguia respirar. Seu coração batia tão forte que parecia que todos podiam ouvi-lo. Ela trabalhava naquela mansão há 12 anos, desde que Pedro era apenas um bebê. Tinha visto aquele menino crescer, ensinar suas primeiras palavras, consolá-lo quando a mãe partiu. E agora estava ali, sendo acusada de roubo na frente de todos os convidados que ainda restavam da grande festa de aniversário que a família havia dado na noite anterior. A acusação era grave. Uma pulseira de ouro com diamantes, peça de família que pertencera à avó de Rodrigo, havia desaparecido. E todas as suspeitas recaíam sobre ela porque fora vista saindo do quarto principal durante a festa, algo que não deveria estar fazendo naquele momento. "Eu vi tudo", Pedro continuou ignorando a ordem do pai. "Eu estava acordado quando não devia." Rodrigo respirou fundo, tentando manter a compostura diante dos poucos convidados que ainda permaneciam na casa. Eram 6 da manhã de um domingo, e a festa luxuosa de véspera havia se estendido pela madrugada. Agora, com a descoberta do sumiço da joia, o clima festivo havia se transformado em tensão e acusações. Marina olhou ao redor do salão. Reconheceu cada canto daquele lugar. Conhecia cada lustre de cristal que pendia do teto alto, cada mármore do piso que havia polido centenas de vezes, cada cortina de veludo que havia lavado com cuidado. Aquela casa era quase tão sua quanto a pequena residência nos fundos onde morava com a filha. "Senhor Rodrigo", Marina finalmente encontrou sua voz, embora tremida. "Eu juro pela minha filha que não peguei nada. Eu só fui até o quarto porque a senhora Helena pediu", completou Pedro. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Helena, a irmã mais nova de Rodrigo, estava sentada num sofá de couro, com o rosto pálido. Ela tinha 28 anos, 15 a menos que o irmão, e morava na mansão desde que voltara de uma temporada em São Paulo, alguns meses atrás. "Isso não é verdade." Helena se levantou rapidamente. "Eu não pedi nada a ela." "Pediu sim", Pedro insistiu. "Eu ouvi. Você disse que precisava que ela pegasse um envelope no seu criado mudo." Marina sentiu um aperto no peito. Era verdade. Helena havia pedido para que ela buscasse um envelope enquanto a festa acontecia, dizendo que era urgente e que não podia deixar os convidados sozinhos. Mas quando Marina chegou ao quarto, não encontrou envelope algum. Procurou rapidamente e saiu, confusa, sem entender o que havia acontecido. "Um envelope?" Rodrigo olhou para a irmã com desconfiança. Eu estava confusa com o champanhe." Helena gaguejou. "Deve ter sido isso. Não me lembro direito." Mas Pedro não estava convencido. "Tia Helena, você não estava confusa. Você falou com a Marina perto da cozinha, e eu estava escondido embaixo da mesa pegando doces que tinham caído. Ouvi tudo." Rodrigo passou a mão pelo rosto. Ele era um homem de 43 anos, dono de uma das maiores construtoras do estado de Minas Gerais. Havia construído seu império do zero, vindo de uma família humilde, e agora vivia naquela mansão em Belo Horizonte com o filho e a irmã. A ex-esposa, Patrícia, havia partido 5 anos atrás, deixando Pedro aos cuidados dele e principalmente de Marina. "Vamos resolver isso com calma", disse Rodrigo, embora sua voz ainda carregasse irritação. "Marina, você foi ao quarto. O que exatamente você fez lá?"
Eu procurei o envelope que a senhora Helena pediu. Marina respondeu, sua voz mais firme agora. Olhei no criado mudo, na cômoda, até embaixo da cama. Não encontrei nada. Fiquei talvez 3 minutos lá dentro e voltei. E a pulseira estava lá quando você entrou? Marina fechou os olhos tentando se lembrar. A pulseira costumava ficar numa caixa de veludo em cima da penteadeira. Rodrigo guardava ali as poucas joias que restavam da mãe, mantendo-as no quarto principal, como forma de se sentir próximo dela, mesmo anos depois de sua partida. Eu não olhei para a penteadeira, admitiu Marina. Estava focada em encontrar o envelope. Que conveniente, murmurou Helena. Pedro se virou para a tia, com uma expressão que surpreendeu a todos. Para uma criança de 8 anos, havia uma maturidade perturbadora em seus olhos naquele momento. Tia, por que você pediu para a Marina ir lá se não tinha envelope nenhum? Helena abriu a boca, mas não conseguiu responder. Seu rosto estava ainda mais pálido agora. Eu realmente pensei que havia deixado lá. Estava confusa. Você não estava confusa, Pedro insistiu. Eu vi você conversando com o Marcelo antes disso. Vocês estavam discutindo sobre alguma coisa. Rodrigo virou-se bruscamente. Marcelo, meu sócio, estava aqui? Ele veio por uns minutos. Helena explicou rapidamente. Disse que precisava falar com você sobre um contrato, mas você estava ocupado com os convidados. Então ele foi embora. Isso era estranho. Marcelo Ferreira era o sócio minoritário de Rodrigo na construtora, um homem de 50 anos que conhecia a família há décadas, mas ele não estava na lista de convidados da festa. Por que viria sem ser convidado? Marina permanecia ali, de pé, sentindo-se exposta e vulnerável. Ela usava seu uniforme simples, um vestido vermelho e branco, que sempre usava para trabalhar. Tinha 36 anos, mas naquele momento sentia-se muito mais velha. O peso da acusação, o medo de perder o emprego, a preocupação com a filha, tudo pesava sobre seus ombros. Senhor Rodrigo, ela disse calmamente, se o senhor quiser revistar minhas coisas, revistar meu quarto, pode fazer. Eu não tenho nada a esconder. Isso não vai ser necessário, disse uma voz da porta. Todos se viraram. Era a dona Célia, a governanta da casa, uma mulher de 62 anos que trabalhava para a família há mais de 20 anos. Ela entrou na sala com passos firmes, segurando algo nas mãos. — O que você tem aí, Célia? Perguntou Rodrigo. — Encontrei isso no quarto de hóspedes, ela disse, abrindo a mão para revelar a pulseira de ouro e diamantes. Estava embaixo do colchão. O choque foi imediato. Marina sentiu suas pernas fraquejarem de alívio. Helena se levantou do sofá. Sua expressão era de total surpresa. Rodrigo pegou a pulseira das mãos de Dona Célia, examinando-a cuidadosamente. — Como foi parar ali? Ele perguntou. — Essa é a pergunta que todos queremos saber. Dona Célia respondeu, olhando diretamente para Helena. — O quarto de hóspedes é onde o senhor Marcelo ficou quando passou a noite aqui na semana passada, não é mesmo? Helena pareceu ainda mais desconfortável. — Sim, mas ele não está aqui há dias. — Exatamente. Dona Célia cruzou os braços. — Então como a pulseira foi parar lá? Eu limpei aquele quarto ontem de manhã e posso jurar que não havia nada embaixo do colchão. Pedro deu um passo à frente. — Eu sei como, ele disse. Tia Helena foi até aquele quarto durante a festa. Eu vi. Helena riu nervosamente. — Pedro, você está imaginando coisas. Você é uma criança, estava cansado. Eu não estava imaginando. Pedro insistiu, sua voz ficando mais alta. Você saiu do salão e foi para o corredor dos quartos. Eu segui você porque achei estranho. Por que você estava seguindo sua tia? Rodrigo perguntou ao filho. Pedro hesitou por um momento, depois respondeu com honestidade. Porque eu ouvi ela falando ao telefone de manhã. Ela disse para alguém que tudo estaria resolvido hoje à noite. Achei estranho e fiquei de olho. Rodrigo olhou para a irmã com uma expressão que misturava confusão e decepção. Helena, o que está acontecendo? Nada está acontecendo, Helena protestou. Um menino de 8 anos está inventando histórias e vocês estão acreditando nele. Pedro não mente, Marina falou, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua voz.
Em todos esses anos, ele nunca mentiu. Nem uma vez. Era verdade. Marina conhecia aquele menino melhor do que ninguém. Havia cuidado dele quando estava doente, ajudado com a lição de casa, consolado durante as noites difíceis após a partida da mãe. Pedro era muitas coisas, mas mentiroso não era uma delas. Rodrigo se aproximou da irmã. Helena, eu vou perguntar uma última vez. O que você sabe sobre isso? Helena olhou ao redor, vendo todos os olhares fixos nela. Os poucos convidados que restavam observavam a cena com interesse mal disfarçado. Dona Célia mantinha os braços cruzados, sua expressão severa. Marina segurava a mão de Pedro, que permanecia firme ao seu lado. E Rodrigo esperava uma resposta, sua paciência claramente se esgotando. Helena começou, mas sua voz falhou. A verdade, Rodrigo exigiu. Helena sentou-se novamente, suas mãos tremendo. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Eu devo dinheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo fechou os olhos, como se tivesse recebido um golpe físico. Quanto? Muito, Helena admitiu, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Mais do que eu posso pagar. E a pulseira? Eu ia vender, ela confessou. Pensei que você não notaria tão cedo. Pensei que teria tempo de recuperá-la antes que percebesse. Então você colocou a culpa na Marina, Rodrigo disse, sua voz perigosamente baixa. Você ia deixar uma mulher inocente ser demitida, talvez até pior, para cobrir seu erro. Eu não sabia o que fazer, Helena soluçou. Eles vão me machucar se eu não pagar. Eu estava desesperada. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Marina sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por sua inocência estar sendo provada, tristeza pela situação em que Helena se encontrava. Apesar de tudo, ela conhecia aquela moça desde que era adolescente. Havia visto Helena crescer, passar por dificuldades, lutar para encontrar seu lugar no mundo. Quem são eles? Rodrigo perguntou. Helena balançou a cabeça, recusando-se a responder. Não posso dizer. Se eu disser, eles vão... Vão o quê? Rodrigo elevou a voz. Você precisa me contar tudo, Helena, agora. Foi então que Pedro falou novamente. É por causa do Marcelo, não é? Todos olharam para o menino. Até Helena pareceu surpresa. Como você sabe disso? Ela perguntou. Porque eu ouvi vocês conversando, Pedro explicou. Não foi só hoje. Já faz semanas. Você estava chorando e ele dizia que tudo ia ficar bem, que ele ia ajudar você. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, claramente tentando processar todas aquelas informações. Meu sócio está envolvido nisso? Marcelo estava tentando me ajudar. Helena disse rapidamente. Ele me emprestou dinheiro, mas não foi suficiente. Quanto você deve? 200 mil reais. O número caiu como uma bomba na sala. Marina viu Rodrigo recuar um passo, chocado. 200 mil? Como você conseguiu dever tanto dinheiro? Helena enterrou o rosto nas mãos, seu corpo sacudindo com soluços. Dona Célia se aproximou e, apesar da situação, colocou uma mão gentil no ombro da moça. A governanta tinha um coração mole, mesmo tentando parecer dura. Eu comecei a jogar online, Helena confessou entre lágrimas. Era só para me distrair no início. Depois que voltei de São Paulo, eu estava tão sozinha, tão perdida. Era só um joguinho, pensei. Mas aí comecei a perder. E quanto mais perdia, mais jogava, tentando recuperar o dinheiro. Foi crescendo como uma bola de neve. Marina conhecia bem essa história. Sua própria irmã havia passado por algo parecido anos atrás, perdendo tudo que tinha em jogos e apostas. Era um vício cruel que destruía a vida silenciosamente. Por que você não me contou? Rodrigo perguntou, e pela primeira vez sua voz carregava mais dor do que raiva. Porque eu tinha vergonha, Helena respondeu. Você já fez tanto por mim. Me acolheu quando eu não tinha para onde ir, me deu um lar, me tratou como filha. E eu estraguei tudo. Pedro soltou a mão de Marina e se aproximou da tia. Para surpresa de todos, ele a abraçou. Tia, você não estragou tudo.
Ele disse com a simplicidade honesta de uma criança. Você só errou. Todo mundo erra. Helena abraçou o sobrinho, chorando ainda mais. Rodrigo observava a cena, sua expressão difícil de decifrar. Marina viu nele o mesmo conflito que provavelmente todos sentiam naquele momento. Raiva pelo que Helena fez, pela mentira, pela tentativa de incriminar uma inocente, mas também compaixão por alguém que claramente estava sofrendo e desesperada. Dona Célia quebrou o silêncio. Os convidados ainda estão esperando, ela disse gentilmente. Talvez seja melhor pedir para eles irem embora e resolvermos isso em família. Rodrigo concordou com a cabeça. Ele se virou para os poucos convidados que restavam, todos amigos próximos e parceiros de negócios, e com algumas palavras educadas, mas firmes, pediu que se retirassem. Eles saíram discretamente, embora Marina soubesse que aquela história se espalharia rapidamente pelos círculos sociais da cidade. Quando finalmente ficaram sozinhos, apenas a família e os funcionários de confiança, Rodrigo voltou sua atenção para Marina. Marina, eu... Ele começou, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Me desculpe, eu deveria ter confiado em você. Você está aqui há tantos anos, nunca deu motivo para desconfiança, e eu... Está tudo bem, senhor Rodrigo. Marina interrompeu suavemente. O senhor estava protegendo sua família. Eu entendo. Não está tudo bem, Rodrigo insistiu. Eu acusei você injustamente, na frente de todos. Isso não está certo. Marina olhou para aquele homem que conhecia há tanto tempo. Rodrigo sempre fora justo com ela, pagava bem, tratava-a com respeito. Naquele momento, viu nele não o patrão poderoso, mas um homem cansado e sobrecarregado, tentando manter tudo sob controle sozinho. O senhor também erra às vezes, ela disse, ecoando as palavras de Pedro. E eu perdoo. Rodrigo pareceu genuinamente tocado por essas palavras. Ele estendeu a mão e Marina a apertou. Era um gesto simples, mas significava muito. Agora, Rodrigo voltou sua atenção para Helena. Precisamos resolver essa situação. 200 mil reais é muito dinheiro, mas é um problema que tem solução. Você vai me ajudar? Helena perguntou incrédula. Depois de tudo que eu fiz. Você é minha irmã, Rodrigo disse simplesmente. E família cuida de família. Mas tem condições. Helena acenou com a cabeça, disposta a aceitar qualquer coisa. Primeira condição, você vai procurar ajuda profissional para esse vício. Conheço um bom terapeuta especializado nisso. Segunda condição, você vai trabalhar para pagar essa dívida. Não vou simplesmente dar o dinheiro. Você vai trabalhar na construtora, começando de baixo, e uma parte do seu salário vai para pagar o que você me deve. Terceira condição. Nada mais de mentiras. Se você tiver problemas, você vem falar comigo. Entendido? Entendido. Helena concordou, sua voz cheia de gratidão e alívio. Pedro aplaudiu, fazendo todos rirem apesar da tensão do momento. Dona Célia sorriu e Marina sentiu seu coração se aquecer. Aquela família tinha seus problemas, suas imperfeições, mas no fundo havia amor verdadeiro ali. Há mais uma coisa, Pedro disse de repente. O que foi, filho? Rodrigo perguntou. A gente precisa falar sobre o Marcelo. Rodrigo suspirou. É verdade. Helena, me conte tudo sobre o Marcelo. Como ele está envolvido nisso? Helena respirou fundo antes de começar. Quando a dívida começou a ficar muito grande, eu entrei em pânico. Não sabia como ia pagar. O pessoal do site começou a me ameaçar, dizendo que iam divulgar meus dados, me expor publicamente. Foi quando eu encontrei o Marcelo por acaso num café. Eu estava chorando, desesperada, e ele perguntou o que estava acontecendo. E você contou tudo a ele? Rodrigo perguntou. Não tudo no início, Helena admitiu, mas ele percebeu que eu estava em apuros. Ofereceu ajuda. Disse que podia me emprestar 50 mil reais sem juros como um favor à família. 50 mil, Rodrigo repetiu. Ele simplesmente te deu 50 mil reais? Emprestou, Helena corrigiu. Ele fez questão de deixar claro que era um empréstimo, mas disse que eu podia pagar quando conseguisse, sem pressa.
Marina observava a conversa atentamente. Havia algo estranho nessa história. Marcelo Ferreira era sócio de Rodrigo, sim, mas ela sabia pelos comentários que ouvia na casa que o relacionamento entre os dois andava tenso nos últimos meses. Por que Marcelo emprestaria tanto dinheiro para Helena sem falar com Rodrigo primeiro? E esse dinheiro ajudou? Rodrigo perguntou. Por um tempo, Helena respondeu. Eu paguei parte da dívida com o site, mas aí eu joguei de novo e perdi tudo. Fiquei devendo ainda mais do que antes. Rodrigo fechou os olhos, claramente frustrado. E foi quando você decidiu roubar a pulseira. Eu não sabia o que fazer. Helena chorou. O pessoal do site começou a me ameaçar de novo. Disse que iam fazer algo terrível se eu não pagasse. E o Marcelo, ele sugeriu a pulseira. O clima na sala mudou instantaneamente. Rodrigo abriu os olhos, sua expressão agora de pura raiva. Marcelo sugeriu que você roubasse a pulseira? Helena percebeu seu erro tarde demais. Ela tentou voltar atrás. Não foi bem assim. Não. Ele só mencionou que talvez houvesse coisas de valor na casa que você poderia vender. Rodrigo completou, sua voz gelada. Meu sócio, um homem que eu confio com metade do meu negócio, sugeriu que você roubasse joias da minha casa. Ele estava tentando ajudar. Helena tentou defender. Ajudar? Rodrigo soltou uma risada amarga. Helena, você não percebe? Ele estava te manipulando. Marina viu a confusão no rosto de Helena. A moça claramente não entendia onde Rodrigo queria chegar. Pai tem razão, Pedro disse. O Marcelo é malvado. Pedro, não fale assim dos adultos. Rodrigo repreendeu automaticamente, mas sem convicção. Mas é verdade, Pedro insistiu. Eu ouvi ele falando ao telefone uma vez. Ele disse que logo a empresa seria toda dele. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo olhou para o filho com uma intensidade que Marina raramente via. Quando você ouviu isso? Faz umas 2 semanas, Pedro respondeu. Ele estava no escritório lá de casa falando ao telefone. Eu fui buscar meu carrinho que tinha ficado lá e ouvi. Por que você não me contou? Pedro deu de ombros. Eu não achei que fosse importante. Adultos falam muita coisa estranha. Rodrigo se levantou e começou a andar de um lado para o outro, claramente processando essa nova informação. Marina podia quase ver as engrenagens girando em sua cabeça. Dona Célia, ele disse de repente, quando exatamente você encontrou a pulseira? A governanta pensou por um momento. Há cerca de 15 minutos. Eu estava fazendo a limpeza final depois da festa, quando percebi que o quarto de hóspedes estava com a porta entreaberta. Achei estranho porque eu tinha fechado ontem. Entrei para verificar e decidi trocar os lençóis já que estavam ali. Foi quando senti algo duro embaixo do colchão. A porta estava entreaberta, Rodrigo repetiu. Você tinha trancado? Não tranquei, Dona Célia respondeu. Só fechei. Então alguém entrou lá durante a noite ou de manhã cedo. Mas para quê? Helena perguntou. Se eu coloquei a pulseira lá durante a festa, por que alguém voltaria? Foi Marina quem respondeu, surpreendendo a todos. Para ter certeza de que seria encontrada. Todos olharam para ela. Marina raramente dava sua opinião sobre os assuntos da família. Mas naquele momento, algo clicou em sua mente. Pense bem. Ela continuou ganhando confiança. Se a senhora Helena escondeu a pulseira durante a festa, ela teria escolhido um lugar melhor. Embaixo do colchão é muito óbvio. Qualquer um que fosse trocar os lençóis encontraria. Mas eu estava nervosa, Helena protestou. Não estava pensando direito. Talvez, Marina concordou. Ou talvez alguém tenha mudado a pulseira de lugar. Rodrigo olhou para Marina com nova apreciação. Continue esse raciocínio. Marina hesitou, não acostumada a ser o centro das atenções daquela forma, mas Pedro a encorajou com um sorriso. A senhora Helena disse que ia vender a pulseira, Marina começou. Então ela esconderia em algum lugar onde pudesse pegá-la facilmente depois, um lugar que ela pudesse acessar sem levantar suspeitas. Isso faz sentido, Rodrigo concordou. Mas a pulseira acabou num lugar onde seria facilmente encontrada, Marina continuou. E quando foi encontrada, quem foi culpada? A Marina, Pedro respondeu. Exatamente, Marina disse.
E quem sabia que eu tinha ido ao quarto principal durante a festa? A realização atingiu todos ao mesmo tempo. Helena, Rodrigo disse lentamente. E mais alguém? O Marcelo, Helena sussurrou. Eu contei a ele que tinha pedido para a Marina buscar um envelope. Achei que precisava de uma desculpa caso alguém a visse lá. Então Marcelo sabia que você estava no quarto, sabia que Marina também esteve lá, sabia sobre a pulseira. Rodrigo listou. Helena, onde exatamente você escondeu a pulseira inicialmente? Helena pensou por um momento. No vaso de plantas do corredor, aquele grande perto da escada. Pensei que estaria seguro lá por algumas horas até eu poder pegá-la de volta. E você contou isso ao Marcelo? Não, Helena respondeu. Eu não contei onde escondi. Só disse que tinha conseguido a pulseira. Rodrigo voltou a andar de um lado para o outro. Então alguém encontrou a pulseira no vaso, levou-a para o quarto de hóspedes e colocou embaixo do colchão, sabendo que seria encontrada em algum momento. Mas por quê? Helena perguntou confusa. Por que alguém faria isso? Para causar exatamente esta situação, Rodrigo respondeu. Para criar um escândalo, para me desestabilizar. Pedro deu um pulinho de excitação. Igual nos filmes, o vilão cria um problema para o herói ficar distraído. Não é bem um filme, filho, Rodrigo disse, mas havia uma nota de humor amargo em sua voz. Mas você não está totalmente errado. Dona Célia, que havia permanecido quieta durante toda essa discussão, finalmente falou. Senhor Rodrigo, o senhor precisa saber de uma coisa. O que foi, Célia? O senhor Marcelo esteve aqui hoje de manhã. O choque foi visível no rosto de Rodrigo. Hoje? Quando? Por volta das 5 horas, Dona Célia respondeu. Eu estava acordada porque não consegui dormir com o barulho da festa. Vi quando ele chegou. Ele disse que tinha esquecido uns documentos aqui durante a visita de ontem e precisava buscá-los com urgência. E você deixou ele entrar? Ele tem chaves, Dona Célia lembrou. O senhor deu a ele um jogo há alguns meses, lembra? Para quando precisasse buscar documentos urgentes. Rodrigo praguejou baixinho, algo que Marina raramente o ouvia fazer. Eu tinha esquecido disso. E ele foi direto para o escritório? Dona Célia hesitou antes de responder. Não. Ele passou pelo corredor dos quartos primeiro. Disse que precisava usar o banheiro. O corredor onde fica o quarto de hóspedes, Marina disse. Exatamente, Dona Célia confirmou. Rodrigo parou de andar e olhou para todos na sala. Então está claro. Marcelo encontrou a pulseira no vaso durante a festa ou logo depois, moveu-a para o quarto de hóspedes onde seria facilmente encontrada, sabendo que as suspeitas cairiam sobre Marina ou Helena. Mas ainda não entendo o porquê, Helena disse. Por que ele faria isso? Foi Pedro quem respondeu. Porque ele quer a empresa, tia. Eu já disse. Rodrigo se ajoelhou na frente do filho, colocando as mãos em seus ombros pequenos. Pedro, eu preciso que você me conte exatamente o que ouviu o Marcelo dizer. Cada palavra que você conseguir lembrar. Pedro mordeu o lábio, concentrando-se. Ele estava falando ao telefone. Disse algo tipo, só mais algumas semanas e a empresa será minha. Rodrigo está tão ocupado com os problemas da irmã e com o menino que nem percebe o que está acontecendo bem debaixo do seu nariz. Foi isso. Aí ele riu e disse que você era muito confiante, que achava que todo mundo era honesto como você. Rodrigo fechou os olhos e Marina viu a dor passar por seu rosto. A traição de um sócio, de alguém em quem confiava há anos, era um golpe duro. Há mais. Pedro continuou. Ele disse que logo teria as assinaturas que precisava e que aí seria tarde demais para você fazer qualquer coisa. Assinaturas, Rodrigo repetiu. Que assinaturas? Helena arregalou os olhos de repente. Rodrigo, você lembra daqueles papéis que eu assinei para você há uns 2 meses? Que papéis? Você estava super ocupado e pediu para eu assinar como testemunha em alguns documentos da empresa. Disse que era só formalidade. Rodrigo ficou branco. Eu nunca pedi para você assinar nada. Mas você pediu. Helena insistiu. Você me mandou uma mensagem dizendo que precisava urgente, que os papéis estavam em cima da mesa do escritório. Helena, eu não mandei mensagem nenhuma. A realização caiu sobre todos como um balde de água fria.
Helena cobriu a boca com as mãos. Oh não, oh não, não, não. O que você assinou? Rodrigo perguntou, tentando manter a calma. Eu não li direito, Helena admitiu. Eram muitas páginas, termos técnicos. Eu só assinei onde tinha as marcações. Rodrigo se levantou rapidamente. Eu preciso ir para o escritório, agora. São 6:30 da manhã de domingo, Dona Célia lembrou. Não importa. Eu preciso verificar os documentos da empresa, ver o que está faltando, o que foi mexido. Eu vou com você. Marina se ofereceu, surpreendendo a si mesma. Rodrigo olhou para ela surpreso. Marina, você não precisa... Eu sei, ela interrompeu, mas 4 olhos veem melhor que 2. E depois de tudo que aconteceu aqui hoje, eu gostaria de ajudar. Rodrigo pareceu tocado pela oferta. Então vamos, Helena, você fica aqui com Pedro e Dona Célia. Eu quero ir, Pedro protestou. Você precisa dormir, Rodrigo disse firmemente. Já são quase 7 horas e você passou a noite toda acordado. Mas pai, Pedro... A voz de Rodrigo era firme, mas gentil. Você já ajudou muito. Mais do que você imagina. Mas agora deixe os adultos cuidarem disso, está bem? Pedro pareceu querer argumentar mais, mas um bocejo traidor o interrompeu. Dona Célia colocou a mão em seu ombro. Venha, menino. Vamos tomar um chocolate quente e depois você descansa um pouco. Relutantemente, Pedro concordou. Antes de sair, ele abraçou Marina forte. Você é a melhor, ele sussurrou. Eu sabia que você não tinha feito nada de errado. Marina sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Ela abraçou o menino de volta, agradecida por aquela confiança inabalável. 15 minutos depois, Marina estava no carro com Rodrigo, dirigindo pelas ruas ainda vazias de Belo Horizonte em direção ao escritório da construtora. O sol começava a nascer, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Marina, Rodrigo disse, quebrando o silêncio, obrigado por tudo, por ficar calma durante as acusações, por não odiar minha família depois do que aconteceu, por estar aqui agora me ajudando. Senhor Rodrigo, Marina respondeu, eu trabalho para o senhor há 12 anos. Vi esse menino nascer, vi a senhora Patrícia partir, vi o senhor construir esse império do zero. Vocês são mais do que meus patrões. Vocês são... Bem, vocês são importantes para mim. Rodrigo sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Você é importante para nós também. Mais do que você imagina. Pedro te vê como uma mãe. Você sabe disso, não sabe? Marina sentiu seu coração apertar. Ela sabia. Como não saberia? Todas as vezes que Pedro corria para seus braços quando estava triste, todas as vezes que pedia para ela ler histórias antes de dormir, todas as vezes que dizia, te amo, Marina, com aquela sinceridade pura das crianças. Eu o amo como se fosse meu filho, ela admitiu. Sei que não é meu lugar dizer isso, mas... É sim seu lugar, Rodrigo interrompeu. Marina, você cuidou dele quando eu estava ocupado demais construindo o negócio. Você estava lá quando ele estava doente, quando teve pesadelos, quando precisava de alguém. Você tem todo o direito de amá-lo. Chegaram ao prédio onde ficava o escritório da construtora. Era um edifício moderno de 15 andares, com vidros espelhados que refletiam o céu do amanhecer. O escritório de Rodrigo ficava no último andar, com vista para toda a cidade. Entraram juntos, seus passos ecoando no saguão vazio. O segurança noturno pareceu surpreso de ver o patrão tão cedo num domingo, mas abriu a porta sem perguntas. No elevador, Marina observou Rodrigo. Ele parecia ter envelhecido 10 anos naquela madrugada. As linhas ao redor de seus olhos pareciam mais profundas, seus ombros ligeiramente curvados pelo peso de tudo que descobrira. O senhor vai ficar bem, ela disse suavemente. Rodrigo olhou para ela. Eu sei, já passei por coisas piores. Comecei com nada, lembra? Trabalhei como servente de pedreiro. Carreguei cimento sob sol escaldante. Dormi em obras. Construí tudo isso tijolo por tijolo. Não vou deixar que alguém tire isso de mim sem lutar. Havia determinação em sua voz, mas também cansaço. Marina percebeu, talvez pela primeira vez, o quanto era solitário estar no topo. Rodrigo não tinha família além de Helena e Pedro. Não tinha amigos verdadeiros, apenas sócios e parceiros de negócios.
Não tinha ninguém em quem confiar completamente. Até agora, percebeu Marina. Agora, ele tem a mim. O elevador chegou ao 15º andar. As portas se abriram para revelar o escritório luxuoso, com suas paredes de vidro, móveis de couro e decoração moderna. Rodrigo foi direto para sua sala, Marina o seguindo. Ele abriu o armário de arquivos e começou a procurar, puxando pastas e documentos, examinando cada papel com atenção. "O que estamos procurando exatamente?" Marina perguntou. "Qualquer coisa que Helena possa ter assinado", Rodrigo respondeu. "Transferências de ações, alterações no contrato social da empresa, procurações. Qualquer documento que pudesse dar mais poder ao Marcelo." Eles procuraram por quase 1 hora. Marina não entendia metade do jargão legal nos documentos, mas ajudava organizando as pilhas e apontando qualquer coisa que parecesse ter a assinatura de Helena. Foi quando ela encontrou. "Senhor Rodrigo", ela chamou. "Acho que encontrei algo." Rodrigo largou a pasta que estava examinando e se aproximou. Marina segurava um documento com aparência oficial, cheio de selos e carimbos. "É uma procuração", Rodrigo disse, sua voz ficando tensa enquanto lia. "Dando a Marcelo poderes para agir em nome da família Almeida em todas as questões relacionadas à empresa." "E a assinatura de baixo?" Rodrigo examinou cuidadosamente. "É de Helena, mas há algo errado. Olhe a data." Marina olhou. O documento estava datado de 3 meses atrás, muito antes de Helena ter dito que assinou os papéis. "Isso não faz sentido", ela disse. "A senhora Helena disse que assinou há 2 meses." "Exatamente", Rodrigo concordou. "O que significa que ou ela está mentindo sobre quando assinou, ou a assinatura é falsa", Marina completou. Rodrigo pegou uma lupa da gaveta e examinou a assinatura mais de perto. Depois, comparou com outros documentos que sabia terem sido assinados genuinamente por Helena. "É muito parecida", ele murmurou. "Mas há pequenas diferenças. A inclinação do H, a forma como ela fecha o A. É sutil, mas está lá." "Então, o Sr. Marcelo falsificou a assinatura da sua irmã?" "Parece que sim", Rodrigo respondeu, sua mandíbula apertada. "E com esta procuração, ele pode ter feito muito mais." Eles continuaram procurando e encontraram mais documentos problemáticos, transferências de fundos que Rodrigo não autorizara, contratos com fornecedores que ele nunca vira, acordos que comprometiam a empresa de formas que ele nunca aprovaria. "Ele está me destruindo por dentro", Rodrigo disse, sua voz carregada de raiva e tristeza. "Sistematicamente, cuidadosamente, está desmontando tudo o que construí." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Marina colocou a mão no braço dele, um gesto ousado para uma funcionária, mas que pareceu apropriado naquele momento. "Mas nós descobrimos", ela disse, "e ainda há tempo de consertar." "Será que há?", Rodrigo questionou. "Esses documentos têm meses. Alguns têm mais de 1 ano. Quanto dano já foi feito?" "Só há um jeito de descobrir", Marina disse. "Verificar todas as contas, todos os contratos, tudo." Rodrigo olhou para a pilha enorme de documentos e pastas. "Isso vai levar dias. Então vamos começar logo." Rodrigo olhou para Marina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Havia gratidão ali, certamente, mas também algo mais. Respeito, talvez. O reconhecimento de que havia encontrado uma aliada verdadeira. Eles trabalharam durante horas. Marina preparou café usando a máquina do escritório e eles dividiram os documentos, cada um verificando suas respectivas pilhas. Rodrigo explicava o que procurar, e Marina se mostrou surpreendentemente rápida em aprender. "Você tem jeito para isso", Rodrigo comentou em determinado momento. "Já pensou em fazer um curso de administração?" Marina deu uma risada sem humor. "Com que dinheiro, Sr. Rodrigo? Mal consigo pagar as contas do mês." Rodrigo pareceu pensativo, mas não disse nada mais no momento. Por volta do 12:00, o telefone de Rodrigo tocou. Era Helena. "Como estão as coisas aí?" Ela perguntou, sua voz cheia de ansiedade. "Ruins", Rodrigo respondeu honestamente.
Muito ruins. Marcelo falsificou sua assinatura em vários documentos. Desviou fundos, fez contratos fraudulentos. Basicamente está me roubando há mais de 1 ano. Helena soluçou do outro lado da linha. Isso é tudo minha culpa. Se eu não tivesse contado a ele sobre meus problemas, se eu não tivesse sido tão burra... Helena, pare! Rodrigo interrompeu. Você foi manipulada por um homem muito esperto. Ele se aproveitou da sua vulnerabilidade. Isso não é sua culpa. Mas eu deveria ter percebido. Deveria ter sido mais cuidadosa. Todos nós deveríamos, Rodrigo disse. Eu confiei nele cegamente. Dei a ele acesso a tudo. Fui tão culpado quanto você. Houve uma pausa. Depois Helena perguntou. O que você vai fazer? Ainda não sei, Rodrigo admitiu. Mas vou descobrir. Você está bem aí? Pedro está bem? Estamos bem. Ele está dormindo agora. Dona Célia está cuidando de tudo. Bom, fique aí. Vou ligar mais tarde. Rodrigo desligou e voltou aos documentos. Mas Marina percebeu que sua mente estava em outro lugar. O que o senhor está pensando? Ela perguntou. Rodrigo suspirou. Estou pensando que preciso conversar com Marcelo, confrontá-lo com tudo isso. O senhor acha que ele vai confessar? Provavelmente não, Rodrigo admitiu, mas eu preciso olhar nos olhos dele e saber a verdade. E se ele ficar violento? A pergunta fez Rodrigo parar e olhar para Marina. Marcelo não é um homem violento. É um homem ganancioso, desonesto, manipulador, mas não violento. O senhor tem certeza? Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Rodrigo considerou isso por um momento. Você tem razão. Talvez seja melhor não ir sozinho. Eu vou com o senhor, Marina se ofereceu. Marina, não posso pedir isso de você. Já foi além de suas obrigações. O senhor não está pedindo, ela interrompeu. Eu estou me oferecendo. E não aceito não como resposta. Apesar da seriedade da situação, Rodrigo sorriu. Você é teimosa, sabia? Aprendi com o senhor. Eles terminaram de organizar os documentos mais importantes, separando evidências claras de fraude. Rodrigo fez cópias de tudo, guardando os originais em seu cofre particular. Amanhã de manhã vou procurar meu advogado, ele disse. Preciso saber qual é o dano real e como posso reverter isso legalmente. E quanto ao senhor Marcelo? Rodrigo olhou para o relógio. Eram quase 3 da tarde. Vou ligar para ele agora. Pedir para nos encontrarmos. Marina sentiu um frio na barriga. Estava prestes a presenciar um confronto que poderia mudar tudo. Rodrigo pegou o telefone e discou. Depois de alguns toques, Marcelo atendeu. Rodrigo, como vai, amigo? A voz de Marcelo soava alegre, sem nenhum traço de culpa. Marcelo, precisamos conversar. Urgente. Claro, claro. Sobre o quê? Prefiro falar pessoalmente. Você pode vir ao escritório agora? Houve uma pausa. Marina podia quase sentir Marcelo pensando do outro lado da linha. Agora? É domingo, Rodrigo. Não pode esperar até amanhã? Não, não pode. Outra pausa. Mais longa desta vez. Está tudo bem? Você parece tenso. Apenas venha, Marcelo. Precisamos resolver algumas coisas. Certo. A voz de Marcelo soou cautelosa agora. Estarei aí em meia hora. Rodrigo desligou e olhou para Marina. Ele está vindo. O senhor acha que ele suspeita de alguma coisa? Com certeza, Rodrigo respondeu. Marcelo não é burro. Ele sabe que algo está errado. Os próximos 30 minutos foram tensos. Rodrigo organizou os documentos sobre a mesa, criando pilhas específicas de evidências. Marina preparou mais café, mais por nervosismo do que por necessidade. Marina, Rodrigo disse de repente, quando Marcelo chegar eu quero que você fique. Mas quero que finja que está apenas aqui para servir café, entende? Deixe ele pensar que você é só a funcionária que está ajudando num domingo. Por quê? Porque ele vai subestimar você. E pessoas subestimadas veem e ouvem coisas que as outras não veem. Marina entendeu. Era uma posição que conhecia bem, aliás. Quantas vezes havia sido tratada como invisível nas festas da família, pelos convidados, que falavam livremente na frente dela, como se não estivesse lá. Às vezes, ser subestimada tinha suas vantagens. Quando a campainha do escritório tocou,
Ambos se sobressaltaram. Marina foi atender, abrindo a porta para revelar Marcelo Ferreira. Ele era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno caro, sorriso praticado. Tinha o tipo de aparência que inspirava confiança, o tipo de homem que você esperaria ser bem-sucedido nos negócios. Marina, ele disse com surpresa ao vê-la, não esperava encontrá-la aqui num domingo. Senhor Marcelo, Marina cumprimentou, mantendo sua voz neutra. O senhor Rodrigo está esperando. Ela o guiou até a sala. Marcelo entrou com confiança, mas Marina notou a forma como seus olhos varreram rapidamente o ambiente, notando as pilhas de documentos sobre a mesa. Rodrigo, ele cumprimentou, estendendo a mão. O que é tão urgente que não podia esperar até segunda-feira? Rodrigo não apertou a mão. Simplesmente apontou para a cadeira na frente da mesa. Sente-se, Marcelo. O sorriso de Marcelo vacilou ligeiramente, mas ele sentou. Está bem. Você está me assustando um pouco aqui. O que está acontecendo? Você me conhece há quantos anos, Marcelo? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Uns 15 anos. Desde que entramos nessa sociedade. 15 anos, Rodrigo repetiu. 15 anos trabalhando juntos, construindo este negócio, confiando um no outro. Sim, e foram bons anos, Marcelo disse, ainda tentando manter o tom leve. Para onde você quer chegar com isso? Rodrigo pegou um dos documentos da pilha e o empurrou pela mesa. Para aqui. Marcelo olhou para o documento. Marina viu a cor drenar de seu rosto enquanto ele reconhecia o que era. Onde você conseguiu isso? No arquivo. Onde deveria estar? A questão não é onde eu consegui, Marcelo. A questão é por que existe. Marcelo folheou o documento rapidamente, sua mente claramente trabalhando para encontrar uma explicação. Eu posso explicar. Por favor, Rodrigo disse, sua voz gelada. Estou ansioso para ouvir como você explica uma procuração fraudulenta usando a assinatura falsificada da minha irmã. A assinatura não é falsa, Marcelo protestou. Helena assinou isso. Não, não assinou, Rodrigo respondeu. Comparei com outras assinaturas dela. Você fez um bom trabalho, quase perfeito, mas não perfeito o suficiente. Marcelo se recostou na cadeira, sua expressão mudando. O sorriso amigável havia desaparecido completamente, substituído por algo mais calculista. Mesmo que seja verdade, ele disse cuidadosamente. Você não pode provar. Posso sim. Rodrigo pegou outra pilha de documentos. Tenho um perito grafólogo que pode confirmar. Tenho registros bancários mostrando desvios de fundos. Tenho contratos que você fez em nome da empresa sem minha autorização. Tenho evidências suficientes para não só te tirar da sociedade, mas também te colocar atrás das grades. Marina observava tudo em silêncio, fingindo estar ocupada organizando xícaras de café no aparador. Mas seus olhos e ouvidos estavam totalmente focados na conversa. Marcelo riu, um som sem humor. Você realmente acha que vai ser tão fácil? Rodrigo, você é inteligente com negócios, mas ingênuo com pessoas. Tenho meus próprios documentos, tenho minhas próprias evidências. Se você tentar me expor, eu te levo junto. Que evidências? Rodrigo desafiou. Corrupção, por exemplo, Marcelo disse casualmente. Propinas pagas a fiscais da prefeitura para aprovar projetos. Materiais de construção abaixo do padrão usados em obras públicas. Quer que eu continue? Rodrigo ficou branco. Eu nunca fiz nada disso, mas eu tenho documentos dizendo que fez. Marcelo sorriu. Documentos com sua assinatura. Ou, pelo menos, algo que parece muito com sua assinatura. A ironia não passou despercebida. Marcelo estava admitindo ter falsificado documentos, mas ao mesmo tempo ameaçando usar essas falsificações contra Rodrigo. Você está mentindo, Rodrigo disse, mas havia incerteza em sua voz. Será que estou? Quer arriscar? Pense, Rodrigo. Você tem uma empresa grande, respeitada, tem contratos com o governo, tem uma reputação a zelar. Se essas acusações vierem à tona, mesmo que sejam falsas, quanto tempo você acha que vai levar para perder tudo? Marina sentiu raiva ferver dentro dela. Como aquele homem podia estar ali tão calmo, admitindo sua traição e ainda ameaçando Rodrigo?
Então é isso? Rodrigo perguntou. Você planejou tudo isso? Ganhou minha confiança durante anos só para me roubar? Roubar é uma palavra tão feia, Marcelo disse. Eu prefiro pensar que estou apenas pegando o que merece ser meu. Você teve sorte, Rodrigo. Nasceu no lugar certo, na hora certa, conheceu as pessoas certas. Eu trabalhei tão duro quanto você, mas você sempre ficou com a maior parte dos lucros. Sempre foi o chefe. Porque eu construí isso, Rodrigo protestou. Eu comecei do zero. E eu te ajudei, Marcelo retrucou. Investi meu dinheiro, meu tempo, minha expertise. Mas você sempre me tratou como sócio menor. Bem, não mais. O que você quer? Marcelo sorriu. Quero 60% da empresa. Quero controle majoritário. E quero que você assine isso até o fim do mês, ou todos aqueles documentos incriminadores vão parar nas mãos das autoridades. Rodrigo balançou a cabeça. Eu nunca vou fazer isso. Então você vai perder tudo. Marcelo se levantou. Pense bem, Rodrigo. Você tem uma semana para decidir. 60% para mim ou você perde os 100% para escândalos e investigações. Ele começou a caminhar em direção à porta, mas Marina estava parada ali, bloqueando sua passagem. Com licença, Marcelo disse, sua voz desdenhosa. Marina não se moveu. Ela olhou para ele com uma intensidade que o fez dar um passo atrás. O senhor é um homem desprezível, ela disse, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Aproveitou-se da bondade do senhor Rodrigo, manipulou uma moça confusa, tentou me incriminar por um crime que não cometi, tudo por ganância. Marcelo riu. E o que uma simples faxineira vai fazer sobre isso? Dar uma lição de moral em mim? Não, Marina respondeu. Mas vou te dizer uma coisa. Pessoas como o senhor sempre acabam caindo. Sempre. Porque a verdade tem um jeito de vir à tona. Que dramático, Marcelo zombou. Agora saia da minha frente antes que eu... Antes que você o quê? Rodrigo estava de pé agora, sua voz perigosamente baixa. Vai ameaçar minha funcionária também? Marcelo olhou entre os dois, percebendo que estava em desvantagem numérica. Isso é ridículo. Estou indo embora. Desta vez, Marina saiu da frente. Marcelo passou por ela apressadamente, saindo da sala. Eles ouviram seus passos rápidos pelo corredor, depois o som do elevador abrindo e fechando. Quando estavam sozinhos novamente, Rodrigo se sentou pesadamente em sua cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Ele está certo, disse ele, sua voz abafada. Se ele tem mesmo esses documentos falsos, se ele os tornar públicos, vou perder tudo mesmo que consiga provar minha inocência eventualmente. A empresa não vai sobreviver ao escândalo. Marina se aproximou e pela segunda vez naquele dia fez algo ousado. Ela colocou a mão no ombro de Rodrigo. Então precisamos encontrar esses documentos antes que ele possa usá-los. Rodrigo olhou para ela. Como? Não sabemos onde ele os guarda. Então vamos descobrir. Marina, não posso pedir isso de você. Já arrisquei você demais hoje. O senhor não está pedindo, ela disse firmemente. Eu estou me oferecendo, porque essa família me acolheu quando eu não tinha ninguém. Porque esse menino me deu amor quando eu estava sozinha. Porque o senhor sempre me tratou com respeito e dignidade. Por tudo isso eu quero ajudar. Rodrigo pegou a mão dela, apertando-a gentilmente. Obrigado, Marina. De verdade. Eles passaram o resto da tarde planejando. Precisavam descobrir onde Marcelo guardava os documentos falsos, como podiam acessá-los e como podiam provar que eram falsificações. Ele provavelmente os guarda em casa, Rodrigo pensou em voz alta. Ou talvez num cofre de banco. O senhor sabe onde ele mora? Sei, num condomínio fechado na Zona Sul. Segurança 24 horas. Então não podemos simplesmente invadir. Definitivamente não. Marina pensou por um momento. E o escritório dele aqui? Ele tem uma sala, certo? Tem, mas certamente já removeu qualquer evidência de lá. Talvez, Marina concordou. Ou talvez ele seja arrogante o suficiente para achar que ninguém vai procurar. Rodrigo considerou isso. Vale a pena verificar. Vamos. Eles foram até a sala de Marcelo, do outro lado do andar.
Rodrigo usou sua chave mestra para abrir a porta. A sala era elegantemente decorada, com móveis caros e obras de arte nas paredes. Começaram a procurar metodicamente, gavetas, arquivos, até mesmo atrás dos quadros, mas não encontraram nada além de documentos normais de negócios. Ele é muito cuidadoso, Rodrigo murmurou. Não deixaria evidências tão fáceis de encontrar. Marina estava prestes a concordar quando algo chamou sua atenção. Havia uma pequena irregularidade no piso de madeira perto da estante. Ela se ajoelhou para examinar melhor. Senhor Rodrigo, ela chamou. Olhe isso. Rodrigo se aproximou. A prancha de madeira estava ligeiramente levantada numa das pontas, quase imperceptível. Pode ser só o piso velho, ele disse, mas já estava se ajoelhando ao lado dela. Cuidadosamente, eles levantaram a prancha. Embaixo, havia um pequeno compartimento escavado no concreto, e dentro dele, uma caixa metálica. Achamos, Marina sussurrou. Rodrigo puxou a caixa. Estava trancada com um cadeado simples. Usando um clipe de papel da mesa, ele conseguiu abri-lo em menos de 1 minuto. Dentro, havia uma pasta cheia de documentos. Rodrigo os examinou rapidamente, sua expressão ficando mais sombria a cada página. Ele não estava mentindo, Rodrigo disse. Aqui estão. Contratos falsos, recibos de propinas, tudo com minha assinatura falsificada. Se isso for a público, não vai. Marina disse firmemente. Nós vamos destruir isso. Rodrigo balançou a cabeça. Não podemos simplesmente destruir. Ele pode ter cópias. Preciso de algo melhor. O quê? Rodrigo pensou por um momento, então um sorriso lento se formou em seu rosto. Vou usar isso contra ele. Ele falsificou documentos, certo? Isso é crime. Se eu puder provar que ele criou esses documentos falsos, posso não só me proteger, mas também garantir que ele seja punido. Como vai provar? Impressões digitais, Rodrigo respondeu. Essas páginas têm as impressões dele por todo lado. Também posso rastrear quando foram impressas. De onde, usando qual computador. Tenho um amigo que trabalha com perícia forense digital. Ele pode me ajudar. Marina sorriu. O senhor é mais esperto do que parece. Rodrigo riu, um som genuíno desta vez. Aprendi a ser. Quando você cresce pobre, aprende a usar tudo que tem à disposição. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Eles tiraram fotos de todos os documentos com o celular de Rodrigo, depois colocaram tudo de volta exatamente como estava. Era importante que Marcelo não soubesse que eles haviam descoberto seu esconderijo. Amanhã de manhã vou falar com meu advogado e com meu amigo perito. Rodrigo disse enquanto trancavam a sala de Marcelo. Com essas evidências, posso não só me defender, mas também processar Marcelo por fraude, falsificação e tentativa de extorsão. E as assinaturas falsas da senhora Helena? Também, tudo junto. Vou garantir que ele não possa fazer mal a mais ninguém. Quando finalmente saíram do prédio, o sol já estava se pondo. Marina percebeu que havia passado quase o dia inteiro ali, mas estranhamente não se sentia cansada. Sentia-se energizada, viva de uma forma que não se sentia há muito tempo. No carro, a caminho de volta para a mansão, Rodrigo disse: Marina, depois que tudo isso acabar, quero fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que você trabalhe comigo. Não como faxineira, mas como assistente administrativa. Você mostrou hoje que tem talento para isso. É inteligente, atenciosa aos detalhes, sabe manter a cabeça fria em situações de pressão. Marina ficou sem palavras por um momento. Senhor Rodrigo, eu não tenho formação para isso. Então vamos te dar formação, Rodrigo disse. Vou pagar para você fazer um curso de administração. Enquanto isso, você aprende no trabalho comigo. O que acha? Lágrimas encheram os olhos de Marina. Era uma oportunidade que ela jamais imaginou ter. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Rodrigo sorriu. Mas pense bem. Não é caridade. Você vai trabalhar duro, vai ter que estudar, vai ter responsabilidades. Mas acho que você pode fazer isso. Eu aceito, Marina disse sem hesitação. Obrigada, senhor Rodrigo. Obrigada por acreditar em mim.
Quando chegaram à mansão, já era noite. Pedro correu para abraçar o pai assim que entraram. Pai, você demorou tanto, estava preocupado. Desculpe, filho. Rodrigo abraçou o menino. Tive que resolver alguns problemas no escritório. E conseguiu? Conseguimos. Rodrigo olhou para a Marina com um sorriso. Eu e a Marina fizemos uma boa equipe. Pedro olhou entre os dois adultos, parecendo perceber que algo havia mudado. Vocês parecem felizes, ele observou. Estamos, Marina confirmou. As coisas vão melhorar, Pedro. Prometo. Dona Célia apareceu da cozinha, secando as mãos no avental. Jantar está quase pronto. Imagino que todos estejam com fome depois deste dia louco. Faminto, Rodrigo admitiu. Helena apareceu tímida da sala de estar. Rodrigo, eu... Posso falar com você? Claro, Rodrigo disse. Mas primeiro, você precisa ouvir as boas notícias. Encontramos os documentos que Marcelo estava usando para chantagear. Os olhos de Helena se arregalaram. Sério? Como? Rodrigo contou resumidamente sobre o confronto com Marcelo e a descoberta do esconderijo secreto. Helena ouviu tudo em silêncio, sua expressão mudando entre culpa e alívio. Então acabou? Ela perguntou quando ele terminou. Ele não pode mais nos machucar. Ainda não acabou totalmente, Rodrigo admitiu. Amanhã começa o processo legal. Vai levar tempo, vai ser complicado. Mas sim, o pior passou. Helena abraçou o irmão, chorando de alívio. Eu sinto muito, por tudo. Fui tão idiota, tão... Você foi humana. Rodrigo a interrompeu gentilmente. Todos nós erramos, Helena. O importante é aprender e seguir em frente. Eles jantaram juntos naquela noite, todos reunidos ao redor da grande mesa da cozinha. Era algo que raramente faziam. Geralmente cada um comia em horários diferentes devido às agendas ocupadas. Mas naquela noite estava todos ali. Rodrigo, Helena, Pedro, Marina e até Dona Célia se juntou a eles. Isso parece uma família de verdade, Pedro comentou com a boca cheia de arroz. É uma família de verdade, Rodrigo corrigiu. Pode não ser convencional, mas é nossa família. Marina olhou ao redor da mesa, sentindo seu coração se aquecer. Tinha razão. Aquilo era uma família, imperfeita, complicada, mas real. Depois do jantar, enquanto Dona Célia e Helena lavavam a louça, Rodrigo pediu para Marina o acompanhar ao escritório da casa. Tem algo que preciso te dar, ele disse. Ele abriu o cofre e tirou um envelope. Seu pagamento do mês, ele explicou. Mas com um bônus extra pelo trabalho de hoje. Marina abriu o envelope e seus olhos se arregalaram ao ver a quantia. Senhor Rodrigo, isso é muito. É o que você merece, ele disse firmemente. E Marina, quero oficializar nossa conversa de hoje. A partir de segunda-feira, você é minha assistente administrativa. Seu salário será 3 vezes o que ganhava como faxineira, com todos os benefícios. Está de acordo? Marina mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sim, ela sussurrou. Sim, estou de acordo. Ótimo. Amanhã você tem folga, mas na segunda-feira quero você no escritório às 8 da manhã. Vai ter muito o que aprender. Marina saiu do escritório flutuando. Voltou para seu pequeno quarto nos fundos da casa, onde sua filha de 15 anos, Júlia, a esperava. Mãe, Júlia pulou da cama. Você passou o dia todo fora. O que aconteceu? Marina contou tudo para a filha. Sobre as acusações, sobre Pedro defendendo-a, sobre a descoberta da traição de Marcelo, sobre a nova proposta de trabalho. Júlia a abraçou forte. Estou tão orgulhosa de você, mãe. Você sempre mereceu mais. Agora as coisas vão melhorar, Marina prometeu. Para nós duas. Com o aumento de salário, podemos até pensar em sair daqui, conseguir nossa própria casa. Mas mesmo dizendo isso, Marina não tinha certeza se queria sair. Aquela mansão, aquela família estranha, haviam se tornado seu lar de uma forma que não esperava. A semana seguinte foi intensa. Rodrigo moveu ações legais contra Marcelo, usando as evidências que encontraram. O perito confirmou que as assinaturas nos documentos falsos eram mesmo falsificações, e as impressões digitais provaram que Marcelo os havia manipulado. Marcelo tentou lutar no início, contratou advogados caros, fez ameaças, mas quando confrontado com evidências sólidas,
seu castelo de cartas desmoronou. Ele foi forçado a vender sua parte da empresa de volta para Rodrigo, a um preço muito abaixo do valor de mercado, como compensação pelos danos causados. O processo criminal ainda estava em andamento, mas o advogado de Rodrigo era confiante de que Marcelo seria condenado por fraude e falsificação. Helena começou a terapia para seu vício em jogos. Foi difícil no início, muitas lágrimas e momentos de fraqueza, mas ela estava comprometida. Ela também começou a trabalhar na construtora, no departamento de recursos humanos, aprendendo o negócio por baixo. Marina se jogou em seu novo papel com entusiasmo. Rodrigo tinha razão. Ela tinha jeito para isso. Aprendia rápido, prestava atenção aos detalhes, era organizada e eficiente. Em poucas semanas, já estava administrando grande parte da agenda de Rodrigo e ajudando com tarefas administrativas complexas. À noite estudava. Rodrigo havia pago para ela fazer um curso online de administração e Marina passava horas após o trabalho absorvendo conhecimento. Júlia estava feliz vendo a mãe prosperar. Com o aumento de salário, Marina pôde comprar coisas que antes eram luxos. Um computador novo para ajudar Júlia com os estudos, roupas decentes, até mesmo alguns passeios nos fins de semana. Pedro estava radiante. Agora que Marina trabalhava no escritório, ele a via menos durante o dia, mas quando chegava da escola, ela sempre tinha tempo para ele. Eles faziam a lição de casa juntos, conversavam sobre o dia, e Marina continuava sendo a figura maternal que ele tanto precisava. 2 meses depois daquele domingo fatídico, Rodrigo chamou Marina para uma reunião em seu escritório. "Sente-se", ele disse, apontando para a cadeira confortável na frente de sua mesa. Marina sentou, ligeiramente nervosa. Reuniões formais ainda a deixavam apreensiva. "Quero discutir seu futuro aqui", Rodrigo começou. O coração de Marina acelerou. Será que ele estava insatisfeito com seu trabalho? "Você tem se saído excepcionalmente bem", Rodrigo continuou. E Marina respirou aliviada. "Melhor do que eu esperava, para ser honesto. Você tem um talento natural para a administração, e todos no escritório falam bem do seu trabalho." "Obrigada, senhor Rodrigo", Marina disse. "Estou pensando em expandir suas responsabilidades", ele disse. "Quero te dar mais autonomia, mais poder de decisão. Mas para isso, você precisa de uma formação mais sólida. O curso online não é suficiente?" "É um começo excelente", Rodrigo disse. "Mas estou falando de algo maior, uma faculdade de verdade, presencial. Quero pagar para você fazer uma graduação em administração de empresas." Marina ficou sem palavras. "Senhor Rodrigo, Isso é muito. Não posso aceitar." "Por que não?" "Porque já fez tanto por mim. O emprego novo, o aumento, o curso online. Não posso continuar aceitando caridade." Rodrigo se inclinou para a frente, sua expressão séria. "Marina, olhe para mim. Isso não é caridade. Eu não faço caridade nos negócios. Estou investindo em você porque acredito que você pode se tornar uma peça fundamental nesta empresa. Estou investindo porque você já provou seu valor. Estou investindo porque é bom para os negócios. Entende?" Marina entendeu. E pela primeira vez, realmente aceitou que merecia aquelas oportunidades. "Então sim", ela disse. "Aceito. E vou trabalhar duro para mostrar que fez a escolha certa." "Sei que vai." Rodrigo sorriu. Naquela noite, quando Marina contou a novidade para Júlia, sua filha chorou de alegria. "Mãe, você vai se formar na faculdade. Isso é incrível." "Vamos nos formar juntas." Marina sorriu. "Você em 3 anos quando terminar o ensino médio, eu em 4 quando terminar a graduação." Era um sonho que parecia impossível apenas alguns meses atrás, mas agora estava ao alcance. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. O processo contra Marcelo avançou e ele foi condenado a 3 anos de prisão por fraude e falsificação. Foi uma vitória, mas amarga. Rodrigo não sentia alegria em ver um antigo amigo e sócio cair tão baixo. Helena completou 6 meses de terapia e estava bem melhor. Havia parado completamente de jogar e estava se dedicando ao trabalho e a reconstruir sua vida. Ela e Marina haviam se aproximado, desenvolvendo uma amizade inesperada. Pedro estava crescendo,
ficando mais maduro a cada dia. Ainda era uma criança, mas havia uma sabedoria em seus olhos que vinha de ter vivido situações difíceis e aprendido com elas. Dona Célia continuava sendo o pilar silencioso da casa, cuidando de todos com sua forma rígida, mas amorosa. E Rodrigo, ele estava diferente também, mais leve de certa forma. A traição de Marcelo havia sido um golpe duro, mas também havia ensinado lições valiosas sobre confiança, sobre família, sobre o que realmente importava na vida. Uma noite, quase 6 meses após aquele domingo que mudou tudo, a família estava reunida na sala. Era inverno agora, e uma lareira crepitava alegremente. Pedro fazia sua lição de casa no tapete. Dona Célia tricotava num canto. Helena lia um livro, e Marina revisava alguns documentos que Rodrigo havia pedido. Rodrigo olhou ao redor para todas aquelas pessoas que de alguma forma se tornaram sua família e sentiu uma profunda gratidão. "Alguém quer sorvete?" ele perguntou de repente. "Sorvete?" Pedro olhou para cima. "Mas está frio lá fora." "Exatamente por isso que precisa ser sorvete," Rodrigo disse com um sorriso. "Quem está comigo?" Todos riram e concordaram. Eles se amontoaram no carro de Rodrigo até Dona Célia, que protestou, mas acabou indo, e foram até a sorveteria favorita de Pedro no centro da cidade. Enquanto comiam sorvete num banco da praça, observando as pessoas passarem, Pedro disse: "Pai, posso fazer uma pergunta?" "Claro, filho. Você é feliz?" A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Ele olhou para o filho, para sua expressão séria e curiosa. "Sabe," ele respondeu honestamente, "acho que sim. Não da forma que imaginei que seria quando era mais jovem. Não da forma tradicional, mas sim, sou feliz." "Eu também," Pedro disse. "Mesmo com tudo o que aconteceu, com a mãe indo embora, com o problema da tia Helena, com o malvado do Marcelo, eu sou feliz porque tenho vocês todos." Helena abraçou o sobrinho emocionada. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Dona Célia fingiu que tinha algo no olho. "Somos uma família estranha," Rodrigo disse. "Mas somos uma família de verdade." E era verdade. Nada ali era convencional. Um empresário solteiro, sua irmã em recuperação, seu filho, a governanta idosa e a funcionária, que se tornou muito mais do que isso. Mas juntos formavam algo sólido, algo real. Passaram-se mais meses. Marina se formou no curso online e começou a faculdade presencial. Foi desafiador equilibrar trabalho, estudos e ser mãe, mas ela conseguiu. Tinha apoio, tinha determinação, tinha um objetivo. Júlia terminou o ensino médio com notas excelentes e ganhou uma bolsa integral para estudar engenharia civil. Disse que queria seguir os passos de Rodrigo, construir coisas, criar algo permanente no mundo. Helena foi promovida a gerente de recursos humanos. Estava completamente limpa do vício há mais de um ano e havia se tornado uma funcionária valiosa da empresa. Ela e um dos arquitetos do escritório começaram a namorar e, pela primeira vez em muito tempo, Helena parecia genuinamente feliz. Pedro cresceu, passou de 8 para 11 anos nesses 3 anos que se passaram desde aquele domingo fatídico. Ele ainda era esperto, ainda prestava atenção em tudo, ainda tinha aquele jeito maduro de ver as coisas, mas agora também era mais leve, mais feliz, mais criança. Dona Célia completou 65 anos e Rodrigo fez uma festa surpresa para ela. Ele também lhe deu uma aposentadoria generosa, mas ela se recusou a parar de trabalhar completamente. Disse que aquela casa, aquela família, era sua vida, e ela não queria outra coisa. E Rodrigo, ele prosperou. Sem Marcelo sabotando seus negócios, a empresa cresceu ainda mais. Ele ganhou contratos maiores, expandiu para outras cidades, se tornou ainda mais bem-sucedido. Mas o mais importante, ele aprendeu a confiar novamente, aprendeu a valorizar as pessoas certas, aprendeu que família não era apenas sangue, era escolha. Numa tarde ensolarada de sábado, 3 anos após aquele domingo que mudou tudo, Rodrigo chamou todos para o jardim da mansão. Tinha algo importante a dizer. Quando todos estavam reunidos, Pedro, agora com 11 anos, Helena, Dona Célia, Marina e Júlia, Rodrigo começou a falar. "Quero agradecer a todos vocês", ele disse. "Nesses últimos 3 anos aprendi muito.
sobre lealdade, sobre família, sobre o que realmente importa na vida. Ele olhou para Marina especificamente. Marina, quando você chegou aqui há 15 anos, era apenas mais uma funcionária. Mas ao longo dos anos você se tornou muito mais. Se tornou parte essencial desta família. Cuidou do meu filho como se fosse seu. Me apoiou nos momentos mais difíceis. Mostrou uma força e inteligência que eu subestimei por muito tempo. Marina sentia lágrimas nos olhos. Por isso, Rodrigo continuou. Quero oficializar algo. Quero que você seja minha sócia na empresa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina estava certa de que havia ouvido errado. O quê? Ela finalmente conseguiu dizer. Você já está cursando administração, Rodrigo explicou. Já trabalha comigo há 3 anos como assistente. Já demonstrou ter a capacidade e a dedicação necessárias. Quando você se formar, daqui a 1 ano, quero que se torne sócia minoritária da empresa. 10% inicialmente, com possibilidade de crescer com o tempo. Senhor Rodrigo, eu não posso aceitar isso, Marina gaguejou. Por que não? Porque é muito, porque eu não mereço. Foi Pedro quem respondeu. Você merece, Marina. Você merece mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Helena concordou. Você salvou esta família, Marina, de muitas formas, não apenas naquele domingo, mas todos os dias desde então. Dona Célia acenou em concordância. A menina está certa. Você pertence aqui não como funcionária, mas como família. Marina olhou ao redor para todos aqueles rostos que amava e, finalmente, permitiu-se acreditar que merecia aquilo. Então aceito, ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Com uma condição. Qual? Rodrigo perguntou. Que você pare de me chamar de senhorita Marina. Se vamos ser sócios, é só Marina. Rodrigo riu e estendeu a mão. Trato feito, Marina. Eles apertaram as mãos. E Pedro aplaudiu entusiasticamente. Em breve todos estavam abraçando Marina, felizes por ela. Júlia abraçou a mãe forte. Estou tão orgulhosa de você, mãe. De tudo que você conquistou. Nós conquistamos, Marina corrigiu. Nada disso seria possível sem seu apoio, sem você ser tão madura e compreensiva durante esses anos difíceis. Aquela noite, eles fizeram uma festa. Nada muito grande, apenas a família reunida, boa comida, música e risadas. Era simples, mas perfeito. Pedro, no auge de sua pré-adolescência, estava particularmente animado. Quando a Marina se formar e virar sócia oficial, ele disse, podemos fazer uma festa enorme. Podemos, Rodrigo concordou, mas não maior do que você merece. Eu? Pedro pareceu confuso. Você foi quem começou tudo isso, Rodrigo explicou. Naquele domingo, quando você defendeu a Marina. Quando você teve coragem de falar a verdade mesmo sendo tão jovem. Você salvou mais do que apenas a reputação dela. Você salvou esta família. Pedro ficou vermelho com o elogio. Eu só fiz o que era certo, ele murmurou. Exatamente, Rodrigo disse. E é isso que te torna especial. Você sempre faz o que é certo mesmo quando é difícil. Mais tarde naquela noite, depois que a festa havia acabado e todos estavam indo dormir, Marina ficou um momento sozinha no jardim. Olhou para a mansão iluminada, para as janelas que mostravam vislumbres da vida dentro. Pensou em tudo que havia mudado. Ela, que chegou ali há 15 anos como uma simples faxineira, uma mulher sem educação formal, sem perspectivas. Agora era assistente administrativa, estava cursando faculdade, ia se tornar sócia de uma das maiores construtoras do estado. Sua filha, que cresceu nos fundos da mansão, estava indo para a universidade com bolsa integral. Tinha um futuro brilhante pela frente, e ela tinha uma família. Não a que nasceu, mas a que escolheu, ou talvez a que a escolheu. Linda noite, disse uma voz atrás dela. Marina se virou para ver Rodrigo se aproximando. É sim, ela concordou. Eles ficaram ali por um momento, em silêncio confortável. Sabe, Rodrigo disse eventualmente, aquele domingo há 3 anos foi um dos piores dias da minha vida. Descobrir a traição de Marcelo, ver minha irmã em apuros, quase destruir a vida de uma pessoa inocente.
Mas também foi o dia que começou a mudar tudo para melhor. Como assim? Porque foi o dia que me forçou a realmente olhar para o que eu tinha, Rodrigo explicou. A valorizar as pessoas certas. A perceber que sucesso nos negócios não significa nada se você está rodeado de pessoas falsas. Marina entendeu perfeitamente. E agora? Ela perguntou. Você acha que chegamos onde precisávamos chegar? Rodrigo pensou por um momento. Não sei se existe um chegar definitivo na vida, ele disse. Acho que é mais uma jornada contínua. Mas sei que estamos num lugar muito melhor do que estávamos. E vamos continuar melhorando juntos. Juntos, Marina repetiu, gostando do som da palavra. Eles voltaram para dentro juntos. A mansão estava quieta agora. Todos já haviam ido para seus quartos. Mas havia uma sensação de paz, de contentamento que preenchia cada canto. Marina foi para seu quarto, não mais o pequeno quarto de funcionária nos fundos, mas um dos quartos de hóspedes que Rodrigo havia insistido que ela ocupasse. Era confortável, espaçoso e tinha uma vista linda do jardim. Júlia já estava dormindo, seu rosto tranquilo na luz suave do abajur. Marina a cobriu com carinho e beijou sua testa. Antes de dormir, Marina pegou um caderno onde havia começado a escrever suas memórias. Queria registrar tudo, cada momento importante, cada lição aprendida, para que um dia, quando fosse velha, pudesse olhar para trás e lembrar de como tudo mudou. Ela escreveu sobre aquele sábado, sobre o anúncio de Rodrigo, sobre a alegria que sentiu. Escreveu sobre gratidão, sobre segundas chances, sobre como a vida podia surpreender quando menos se esperava. E então fechou o caderno e apagou a luz, adormecendo com um sorriso no rosto. Os meses seguintes foram intensos. Marina mergulhou ainda mais nos estudos, determinada a se formar com as melhores notas possíveis. Rodrigo lhe deu mais responsabilidades no trabalho, preparando-a para o papel de sócia. Helena se casou com o arquiteto, uma cerimônia pequena, mas linda. Rodrigo a levou até o altar e Marina foi uma das madrinhas. Durante a festa, Helena puxou Marina de lado. Obrigada, ela disse simplesmente. Pelo quê? Por não me odiar. Por me perdoar. Por me dar uma chance quando eu não merecia. Marina abraçou-a. Todos merecem uma segunda chance, Helena. Você só precisava de alguém que acreditasse em você. Você acreditou mesmo depois de eu quase arruinar sua vida. Porque eu entendi, Marina disse. Entendi o desespero, a sensação de não ter saída. E entendi que, no fundo, você é uma boa pessoa que fez escolhas ruins. Elas choraram juntas, lágrimas de alívio e alegria. Era um momento de cura, de verdadeiro perdão. Pedro estava crescendo rápido. Com 12 anos, estava ficando cada vez mais parecido com o pai, tanto na aparência quanto na personalidade. Era determinado, inteligente, e mostrava interesse pelos negócios da família. Quando eu crescer, ele disse uma vez para Rodrigo, quero trabalhar com você e com a Marina. Você vai precisar estudar muito, Rodrigo avisou. Eu sei, vou trabalhar duro, igual você e a Marina fizeram. Era reconfortante ver que Pedro entendia o valor do trabalho duro, que não estava sendo mimado apesar da riqueza ao seu redor. Dona Célia, embora oficialmente aposentada, continuava sendo presença constante na casa. Ela havia treinado 2 novas funcionárias para fazer o trabalho que ela fazia antes, mas supervisionava tudo com olho crítico. Não confio em ninguém para cuidar desta casa direito, ela resmungava, mas todos sabiam que era só sua forma de mostrar amor. Júlia estava prosperando na universidade, tirava notas excelentes, tinha feito bons amigos e estava amando o curso de engenharia civil. Nos fins de semana, quando voltava para casa, sempre tinha histórias para contar. Marina se orgulhava imensamente da filha. Ver Júlia ter oportunidades que ela nunca teve, ver seu futuro se abrindo brilhante e promissor, era a maior conquista de sua vida. Finalmente, o dia da formatura de Marina chegou. Foi um evento emocionante, realizado num grande auditório com centenas de formandos. Marina estava entre os melhores alunos da turma e, quando seu nome foi chamado, recebeu uma salva de palmas especialmente alta. Rodrigo, Pedro, Helena, Dona Célia e Júlia
Estavam todos lá, aplaudindo com entusiasmo. Rodrigo até segurou uma placa que dizia "Parabéns, Marina", que Pedro havia insistido em fazer. Depois da cerimônia, quando tiravam fotos em grupo, uma repórter local se aproximou. "Posso fazer algumas perguntas?" ela pediu. "Estamos fazendo uma matéria sobre histórias inspiradoras de formandos." Marina hesitou, mas Rodrigo a encorajou. "Conte sua história", ele disse. "É inspiradora de verdade." Então Marina contou sobre como começou como faxineira, sobre como foi acusada injustamente, sobre como um menino de 8 anos a defendeu, sobre como isso levou a descobrir uma grande fraude e como seu patrão viu potencial nela e lhe deu uma oportunidade. "E agora?", a repórter perguntou. "O que vem depois?" "Agora", Marina disse com um sorriso, "agora vou me tornar sócia na empresa. Vou continuar trabalhando duro, continuar aprendendo. Vou provar que mereço cada oportunidade que me foi dada." "Você já provou", Rodrigo disse, colocando a mão em seu ombro. "Já provou várias vezes." A matéria saiu no jornal local na semana seguinte. Era uma história emocionante sobre superação, sobre segundas chances, sobre bondade e redenção. A família guardou várias cópias. No dia seguinte à formatura, Rodrigo marcou uma reunião formal no escritório. Estavam presentes ele, Marina e o advogado da empresa. "Marina Santos", o advogado começou formalmente. "Com a autoridade que me é conferida, venho oficializar sua entrada como sócia minoritária da construtora Almeida, com 10% das ações da empresa." Ele empurrou vários documentos pela mesa. Marina os leu cuidadosamente, algo que Rodrigo havia lhe ensinado a fazer sempre. Tudo estava em ordem, exatamente como haviam discutido. Ela assinou seu nome e oficialmente se tornou sócia. "Parabéns", Rodrigo disse apertando sua mão. "Bem-vinda oficialmente ao time." Havia uma pequena festa de comemoração no escritório depois. Os funcionários, muitos dos quais conheciam Marina desde seus dias como faxineira, vieram cumprimentá-la. Alguns haviam sido céticos no início, mas ela conquistou o respeito de todos com seu trabalho duro e dedicação. Naquela noite, Marina sentou-se com Júlia em seu quarto. "Mãe", Júlia disse, "você é minha heroína, sabia?" "Não sou heroína", Marina protestou. "Apenas fiz o que tinha que fazer." "Não", Júlia insistiu. "Você fez muito mais do que isso. E você pegou cada oportunidade e transformou em algo maior. Você nunca desistiu, nunca deixou que ninguém te fizesse sentir inferior. Você é forte, inteligente e incrível." Marina abraçou a filha, emocionada. "Eu só queria te dar uma vida melhor do que eu tive." "E você deu", Júlia disse. "Mas mais do que isso, você me deu um exemplo. Me mostrou que não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Me mostrou que trabalho duro e honestidade valem a pena." "Espero que sim", Marina disse. "Espero que você sempre se lembre dessas lições." "Vou lembrar", Júlia prometeu. "E um dia, quando eu tiver meus próprios filhos, vou contar a eles sobre a vovó que começou como faxineira e se tornou empresária de sucesso." Marina riu através das lágrimas. "Empresária de sucesso? Ainda estou começando." "Mas vai chegar lá", Júlia disse com convicção. "Eu sei que vai." E ela chegou. Nos anos seguintes, Marina provou ser uma sócia valiosa. Trouxe novas ideias para a empresa. Melhorou processos. Ajudou a expandir os negócios. Sua participação cresceu de 10 para 15, depois para 20%. Ela nunca esqueceu de onde veio. Criou um programa dentro da empresa para dar oportunidades a funcionários que, como ela, mostravam potencial, mas não tinham educação formal. Pagou para vários deles fazerem cursos e treinamentos. Pedro cresceu e, como prometido, entrou para trabalhar na empresa após terminar a faculdade de engenharia civil. Ele e Júlia trabalhavam juntos às vezes, uma parceria natural entre dois jovens talentosos. Helena continuou sua recuperação e se tornou uma defensora de conscientização sobre vícios em jogos. Dava palestras, ajudava outras pessoas em situações similares, transformou sua dor em propósito. Dona Célia finalmente aceitou uma aposentadoria completa aos 70 anos,
mas continuou vivendo na mansão em um dos quartos especialmente preparado para ela. Era parte da família, e ninguém imaginava a casa sem ela. E Rodrigo, ele finalmente encontrou paz. Construiu não apenas um império de negócios, mas uma verdadeira família. Uma família escolhida, formada por laços mais fortes do que sangue, laços de escolha, amor e respeito mútuo. Numa tarde tranquila, 10 anos após aquele domingo que mudou tudo, Rodrigo estava no jardim da mansão. Pedro, agora com 21 anos, estava ao seu lado, discutindo um novo projeto da construtora. Marina chegou carregando alguns documentos. Ela tinha 46 anos agora, seu cabelo mostrando alguns fios grisalhos, mas seus olhos brilhavam com confiança e contentamento. "Tenho boas notícias", ela disse. "Conseguimos o contrato do novo hospital municipal. É o maior contrato que já fechamos." Pedro comemorou, mas Rodrigo apenas sorriu calmamente. "Sabia que conseguiríamos. Você é boa no que faz, Marina." "Nós somos bons", ela corrigiu. "Isso é trabalho de equipe." Eles ficaram ali os três, observando o jardim onde tantas conversas importantes haviam acontecido ao longo dos anos, onde famílias haviam sido destruídas e reconstruídas, onde lágrimas foram derramadas e sorrisos compartilhados. "Pai", Pedro disse de repente, "você se lembra daquele domingo? Quando descobrimos o que o Marcelo estava fazendo?" "Como poderia esquecer?" Rodrigo respondeu. "Às vezes penso", Pedro continuou, "no que teria acontecido se eu não tivesse falado, se eu tivesse ficado quieto e deixado a Marina ser demitida. Mas você não ficou quieto", Marina disse gentilmente. "Você teve coragem de falar a verdade." "Eu tinha 8 anos", Pedro disse. "Como eu sabia que era a coisa certa a fazer?" "Porque você sempre soube", Rodrigo respondeu. "Desde pequeno você sempre teve um senso de justiça muito forte. É quem você é." Pedro pensou sobre isso por um momento. "Acho que aprendi observando você. E a Marina. E até a tia Helena depois que ela se recuperou. Todos vocês me ensinaram sobre fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil." "E você nos ensinou também", Marina disse. "Me ensinou que idade não importa quando se trata de coragem, que até uma criança pode mudar o curso das coisas quando fala a verdade." Rodrigo olhou para os dois, sua família escolhida, e sentiu uma gratidão profunda. "Sabem", ele disse, "passei muito tempo da minha vida construindo prédios, criando estruturas físicas que vão durar décadas, mas percebo agora que minha maior construção não é de concreto e aço." "O que é, então?" Pedro perguntou. "É isso", Rodrigo gesticulou entre eles. "Esta família, estas relações. Isso vai durar muito mais do que qualquer prédio que eu possa construir." Marina sentiu lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas felizes. "Você está ficando sentimental na velhice", ela brincou. "Talvez", Rodrigo admitiu com um sorriso. "Ou talvez eu finalmente esteja aprendendo o que realmente importa." O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosados. Era um daqueles momentos perfeitos que você quer capturar e guardar para sempre. Júlia chegou da universidade naquele momento, agora no último ano do mestrado em engenharia estrutural. Ela vinha se destacando em sua área, publicando artigos, ganhando prêmios. "Família reunida no jardim?" Ela perguntou com um sorriso. "Isso significa que tem alguma novidade importante ou só estão sendo sentimentais?" "Um pouco dos dois", Pedro riu. Júlia se juntou a eles e logo Helena também apareceu, seguida de perto por Dona Célia, que nunca queria ficar de fora de nada. Ali estavam, 3 gerações de uma família não convencional, mas profundamente unida. Uma família que havia sido testada, quebrada e remontada mais forte do que antes. "Sabe o que deveríamos fazer?" Pedro sugeriu. "Tirar uma foto, para lembrar este momento." "Boa ideia", Rodrigo concordou. Eles se organizaram. Dona Célia no centro como matriarca não oficial. Rodrigo e Helena de cada lado dela. Marina e Júlia em pé atrás. E Pedro na frente. O menino que havia crescido, mas nunca perdido sua essência. Um funcionário tirou várias fotos deles. Em uma delas estavam todos sérios e formais. Em outra,
Pedro fez uma careta que fez todos rirem, capturando um momento de alegria genuína. Aquela foto, a da risada, seria emoldurada e colocada na entrada da mansão. Um lembrete de que família não era perfeição, mas amor, aceitação e alegria compartilhada. À medida que a noite caía, eles se moveram para dentro da casa. Dona Célia tinha preparado um jantar especial, como sempre fazia nos fins de semana. A mesa estava posta de forma linda, com a melhor louça e talheres de prata. Durante o jantar, conversaram sobre tudo, sobre o trabalho, sobre planos futuros, sobre memórias do passado. Riram muito, especialmente quando Pedro contou histórias embaraçosas de sua infância que faziam Rodrigo revirar os olhos. "Você nunca vai parar de me envergonhar, vai?" Rodrigo disse, mas estava sorrindo. "Nunca", Pedro prometeu. "É meu trabalho como filho." Depois do jantar, enquanto Júlia e Pedro lavavam a louça juntos, rindo e conversando, os adultos se reuniram na sala com café. "Tenho um anúncio", Helena disse de repente. Todos olharam para ela. "Estou grávida." O silêncio durou apenas um segundo antes de todos começarem a falar ao mesmo tempo. Abraços, parabéns, lágrimas de alegria. "Um bebê", Dona Célia disse emocionada. "Vai ter um bebê nesta casa novamente." Rodrigo abraçou a irmã. "Estou tão feliz por você, Helena. Você merece isso. Merece toda a felicidade do mundo." "Obrigada." Helena chorou. "Por tudo. Por nunca ter desistido de mim. Por me dar tantas chances. Não estaria aqui sem você." "Estaria sim", Rodrigo disse. "Você é mais forte do que pensa." Só precisava acreditar em si mesma. Pedro e Júlia voltaram da cozinha a tempo de ouvir a notícia. "Vou ser primo", Pedro comemorou. "Ou prima. Tanto faz. Vou ser primo." Marina observava tudo com um sorriso. Mais uma geração estava chegando. O ciclo continuava. Essa família, que havia sido formada de maneiras tão não convencionais, estava crescendo e prosperando. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Marina ficou acordada por um tempo, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. De faxineira a sócia, de ser acusada de roubo a ser parte integral de uma família e empresa próspera. A jornada não havia sido fácil. Houve momentos de dúvida, de medo, de querer desistir. Mas ela perseverou. E agora, olhando para trás, podia ver como cada desafio a havia fortalecido, como cada obstáculo superado a havia preparado para o próximo. Ela pensou em todas as mulheres como ela, trabalhando duro em empregos humildes, sonhando com algo mais, mas sem saber como alcançar. Quis que sua história pudesse inspirá-las, mostrar que mudança era possível, que não era tarde demais, que nunca era tarde demais. Decidiu então que escreveria um livro. Contaria sua história, da forma mais honesta possível. Não para se gabar, mas para inspirar, para mostrar que oportunidades existem, mas você tem que estar pronto para agarrá-las quando aparecem. No dia seguinte, compartilhou essa ideia com Rodrigo. "Acho uma excelente ideia", ele disse. "Sua história merece ser contada, e pode ajudar muitas pessoas. Você não se importa de ser parte da história?" "Desde que você conte a verdade", Rodrigo disse. "A verdade completa, incluindo meus erros. Ninguém é perfeito, e acho importante que as pessoas vejam isso." Marina passou os meses seguintes escrevendo nas horas vagas. Foi um processo terapêutico, reviver todos aqueles momentos, bons e ruins. Chorou várias vezes enquanto escrevia, especialmente nas partes sobre seu medo de perder tudo, sobre a bondade de Pedro ao defendê-la. O livro foi publicado 2 anos depois. Não se tornou um best-seller nacional, mas teve impacto local. Várias mulheres entraram em contato com Marina, dizendo que a história delas havia inspirado a buscar mais, a não se contentar com menos do que mereciam. Uma dessas mulheres era jovem, de 20 e poucos anos, trabalhando como faxineira em um hotel. Ela procurou Marina, pedindo conselhos sobre como melhorar sua vida. Marina se lembrou de si mesma naquela idade e decidiu ajudar. Pagou para a moça fazer um curso profissionalizante e, quando ela se destacou, ofereceu um emprego na construtora. Era sua forma de retribuir.
de passar adiante as oportunidades que havia recebido. O bebê de Helena nasceu, uma menina linda que foi nomeada Cecília, em homenagem a Dona Célia. A velha governanta chorou de emoção quando soube. Pequena Cecília trouxe ainda mais alegria para a casa. Pedro adorava a priminha, sempre querendo segurá-la e brincar com ela. Rodrigo se tornou o tio coruja mais orgulhoso que existia. E Marina, que sempre quis mais filhos, mas nunca teve a oportunidade, tratava Cecília como neta. A pequena cresceu cercada de amor, de múltiplas gerações cuidando dela, ensinando-a, amando-a. Os anos continuaram passando. Júlia se formou e conseguiu um emprego excelente em uma grande firma de engenharia. Eventualmente, ela também se juntou à construtora da família, trazendo sua expertise em estruturas complexas. Pedro e Júlia, que cresceram quase como irmãos, tornaram-se parceiros de negócios. Trabalhavam bem juntos, complementando as habilidades um do outro. Rodrigo, agora na casa dos 60, começou a pensar em se afastar gradualmente do dia a dia da empresa. Não queria se aposentar completamente, mas queria mais tempo para aproveitar a vida, para viajar, para estar com a família. Marina, ele disse um dia, acho que está na hora de você assumir como CEO. Marina estava com 52 anos agora, no auge de sua carreira. Ela olhou para Rodrigo com surpresa. Você tem certeza? Absoluta, Rodrigo respondeu. Você está mais do que pronta. Aliás, já está pronta há anos, é hora de oficializar. E assim foi feito. Marina Santos tornou-se CEO da construtora Almeida, com Pedro e Júlia como diretores. Rodrigo permaneceu como presidente do conselho, oferecendo orientação quando necessário, mas deixando as decisões do dia a dia para a nova geração. Foi uma transição suave. A empresa continuou prosperando sob a liderança de Marina. Ela trouxe um toque humano aos negócios, sempre lembrando de onde veio, sempre tratando os funcionários com respeito e dignidade. Dona Célia faleceu pacificamente aos 78 anos, cercada pela família que tanto amava. Foi um momento triste, mas também de celebração por uma vida bem vivida. Ela havia visto a família em seus piores momentos e seus melhores. Havia sido o pilar silencioso que manteve tudo unido. Pequena Cecília, agora com 7 anos, não entendia completamente o que era a perda, mas sentia a tristeza ao seu redor. Foi Pedro quem conversou com ela. Vovó Célia não está mais aqui com a gente, ele explicou gentilmente. Mas ela sempre vai viver em nossos corações. E sabe o que ela gostaria que fizéssemos? O quê? Cecília perguntou com seus olhos grandes e curiosos. Que continuássemos sendo felizes. Que continuássemos sendo uma família. Porque era isso que ela mais amava. E foi o que fizeram. Continuaram. A vida continuou, como sempre continua, com seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas. 15 anos depois daquele domingo fatídico, numa tarde ensolarada, a família se reuniu no jardim novamente. Era o aniversário de 23 anos de Pedro, e ele havia pedido uma celebração simples, apenas a família. Rodrigo, agora com 58 anos, estava mais grisalho, mas ainda forte e ativo. Helena, feliz com seu marido e filha, radiava contentamento. Marina, CEO de sucesso, mas ainda humilde e gentil. Júlia, engenheira respeitada, namorando um colega de trabalho. E Pedro prestes a se formar em administração de empresas, pronto para assumir seu lugar na empresa da família. Pai, Pedro disse durante o jantar, posso fazer um brinde? Claro, filho. Pedro se levantou segurando seu copo. Quero brindar a esta família estranha e maravilhosa. Cresci rodeado por pessoas que me ensinaram o que realmente importa na vida. Não é dinheiro ou sucesso, embora essas coisas sejam boas. É amor, lealdade, honestidade. Ele olhou para Marina especificamente. Marina, você me ensinou que coragem não tem a ver com ser grande ou forte. Tem a ver com fazer a coisa certa, mesmo quando é assustador. Depois olhou para o pai. Pai, você me ensinou que sucesso sem integridade não vale nada. Que você pode construir um império, mas se não tiver pessoas que realmente te amam ao seu redor, você não tem nada. Para Helena.
Tia, você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que erros não definem quem você é, mas como você lida com eles sim. E para Júlia. Ju, você me ensinou que a amizade verdadeira pode ser tão forte quanto laços de sangue. Que família é quem você escolhe estar ao seu lado. Ele ergueu seu copo mais alto. Então, brindo a todos nós. A esta família que foi construída através de dificuldades, que foi testada e saiu mais forte. Há mais 15 anos juntos, e a todos os que virão depois. Saúde! Todos brindaram juntos. Naquele momento, com o sol do entardecer banhando o jardim em luz dourada, com os risos e conversas da família enchendo o ar, Marina sentiu uma paz profunda. Tinha percorrido um longo caminho desde aquela manhã de domingo, tremendo sob acusações injustas. Havia momentos em que parecia que tudo estava perdido, que nunca seria mais do que era. Mas ela perseverou. Acreditou, trabalhou duro. E agora, olhando ao redor para todas aquelas pessoas que amava, percebeu que tinha tudo o que sempre quis. Não apenas sucesso profissional, mas amor, família, propósito. Sua filha estava feliz e realizada. Ela própria havia alcançado alturas que nunca imaginou possíveis. E tinha uma família, uma verdadeira família, que a amava não pelo que ela tinha ou pelo que podia fazer, mas simplesmente por quem ela era. À medida que a noite avançava e eles se moviam para dentro da casa, Marina olhou para trás uma última vez para o jardim. Ali, naquele pedaço de terra, tantas histórias haviam se desenrolado, tantas lágrimas derramadas e sorrisos compartilhados. E ela sabia que haveria muitas mais histórias para vir. Porque família era isso, um contínuo desenrolar de momentos, bons e ruins, que se entrelaçam para criar algo maior do que a soma de suas partes. Aquela noite, antes de dormir, Marina atualizou seu diário. Escreveu sobre o brinde de Pedro, sobre a sensação de contentamento que a preenchia, e terminou com uma frase simples, mas profunda. Hoje percebi que não é sobre onde você começa, é sobre onde você escolhe ir. E eu escolhi bem. Fim da história. E então, querido ouvinte, o que você achou desta história? Você acredita que Marina tomou as decisões certas ao longo de sua jornada? Já viveu alguma situação em que foi julgado injustamente ou teve que lutar por uma oportunidade? Compartilhe conosco nos comentários. Adoraríamos ler sua experiência. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like e principalmente se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes que vamos compartilhar. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui.